Seja muito bem-vinda, Suzana. Obrigada, Padre Tiago, Alexandre, a todos e a todas da PASCOM, da Arquidiocese de Pouso Alegre. Padre Tiago já me apresentou, a gente vem compartilhar com vocês a nossa leitura da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, né? Então, uma partilha mesmo, muito mais do que ensinar qualquer coisa, né? Porque o Papa é tão didático, tão claro, né, no que ele escreve. Na verdade, a gente partilha essa leitura e vamos ver como ela pode inspirar, iluminar, animar a nossa caminhada na comunicação e nas pastorais em geral, porque apesar de falar das comunicações sociais, fala com todos nós, né? Que deixamos de ser comunicadores, todos que evangelizam. O pessoal da Aparecida, da TV Aparecida, da Rádio Aparecida, tem esse costume de dizer, né? A evangelização, a comunicação é a grande evangelização. Então, nós precisamos da comunicação em todos os momentos, em todos os setores da igreja. Eu preparei uma apresentação, até para organizar um pouco o tempo, né, não ficar presa, às vezes, a alguma coisa, esquecer de outra. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, mas eu queria começar com a oração, né, a gente vai fazer uma oração nesse momento, e para iniciar a nossa oração, eu vou compartilhar um pequeno vídeo de uma música da irmã Miriam Collin, uma grande comunicadora na arte da música sacra, da música religiosa, que ela nos ajude nesse nosso momento de reflexão também, né? Antes de tudo, sermos ouvintes da palavra de Deus.
Vamos ouvir, então, um trecho da carta de São Paulo aos Efésios, que é o tema da mensagem do Papa, né? Nós vamos ouvir Efésios 4, de 7 ao 15. Cada um de nós recebeu a graça segundo a medida do dom de Cristo. Por isso se diz: subindo às alturas, levou presos os prisioneiros e concedeu dons aos homens. O que quer dizer subiu, senão que ele antes tinha descido aos lugares mais baixos da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. E foi ele quem para alguns concedeu serem apóstolos, outros serem profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Eles assim fez para preparar os santos na obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, na medida e estatura da plenitude de Cristo. Assim, já não seremos crianças, jogados pelas ondas, carregados para lá e para cá, por todo o vento da doutrina e pela artimanha das pessoas que com astúcia levam ao erro. Antes, sendo verdadeiros no amor, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, o Cristo. Palavra do Senhor. Graças. Agora, Seu áudio está fechado, Suzana. Desculpa, travou aqui. Vou tentar de novo o compartilhamento. Conseguem ver? Sim. sim, A esta palavra nós queremos, meditando no nosso coração, responder com a oração feita pelo Papa Francisco no final da mensagem deste ano. A Sandra, se puder nos Posso ajudar? começar? Sim, por favor. Que o Senhor Jesus, palavra pura que brota do coração do Pai, nos ajude a tomar a nossa comunicação livre, limpa e cordial. Que o Senhor Jesus, palavra que se fez carne, nos ajude a colocar-nos à escuta do palpitar dos corações, para nos reconhecermos como irmãos e irmãs e desativarmos a hostilidade que divide. Que o Senhor Jesus, palavra de verdade e caridade, nos ajude a dizer a verdade no amor, para nos sentirmos guardiões uns dos outros. Que o Deus que é comunhão e comunicação nos abençoe neste nosso encontro, nessa nossa formação e em toda a nossa missão na Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito bem. Vou lembrar aqui o título, né, do material da carta, né, do Papa, da mensagem, na verdade, a gente fala carta, mas é uma mensagem. Falar com o coração, testemunhando a verdade no amor, que é o finalzinho da leitura que ouvimos. E este já é o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais.
Eu imagino que o grupo saiba, né, o que é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Ele foi criado logo após o Concílio Vaticano II, como uma das atividades práticas, vamos dizer assim, né, a partir da reflexão feita no concílio. E o primeiro a escrever, então, uma carta foi Paulo VI, né? A partir daí, então, todos os papas, todos os anos, escrevem uma mensagem, eles publicam no comecinho do ano, geralmente na festa de São Francisco de Sales, depois vamos entender por quê, para ser refletida no domingo, que nós celebramos, né, agora há pouco tempo, para que a gente pudesse partilhar e refletir com toda a comunidade cristã algum tema ligado às comunicações sociais, né? E aí o Papa Francisco, ele vem fazendo uma série de reflexões, né? Nesses últimos 3 anos, ele usou uma temática do ir e ver, escutar e falar com o coração, né? Então, ele mesmo comenta no início da mensagem que essas são condições necessárias para uma boa comunicação. Ele começa lá no ir e ver, retirado do Evangelho, quando os discípulos perguntam para Jesus, mestre, onde moras? E ele diz, né, venham e vejam. Então ele faz essa analogia com esse texto. E depois o escutar, né, a importância da escuta. O Papa tem falado desde o início do seu magistério como Papa Francisco, da importância da escuta e da importância do encontro, né? Então ele tem salientado bastante essas duas dimensões. E essa terceira carta, então, desse conjunto que ele traz na reflexão para a gente, tem como tema falar com o coração. E, claro, ele vai trazer isso à luz de todo o seu magistério, principalmente da Fratelli Tutti, que é uma carta muito importante, né, uma encíclica extremamente importante, para que a gente entenda o olhar do Papa a partir do Evangelho para a realidade do mundo de hoje, né? Fratelli Tutti, quer dizer, sejamos todos irmãos, e a partir dessa ideia dos sermos irmãos e irmãs, ele nos convida, então, a refletir sobre como temos usado, ou mesmo nos alimentado da comunicação social, né? Então, a partir disso, ele traz para a gente o simbolismo do coração, né? E aí ele fala que é o coração que nos move para ir e ver, né? Nos move também para escutar. Então, as coisas têm que ser feitas com o coração. E aqui é importante ressaltar que não se trata de uma visão romântica, né, do Papa, mas no entendimento do simbolismo do coração como aquele da compaixão do Cristo, né? Do coração do Cristo, onde jorra ali a água e o sangue do lado de Cristo, e do coração de Cristo, onde jorra toda a compaixão de Deus. Então, é nesse olhar sobre o coração que o Papa nos convida a essa reflexão para que a nossa comunicação social, né, seja uma comunicação aberta e acolhedora. E aí ele volta a dizer da importância do escutar, que já estava na carta do ano anterior, que ele retoma aqui brevemente na sua mensagem, e diz da importância que a gente precisa ter do esperar e da paciência, né, para a escuta, porque nos dias de hoje, com tanta correria, com tantas informações e com tantas coisas na nossa vida, o Padre Tiago tem feito um estudo sobre a sociedade do cansaço, né, como a gente não tem paciência uns com os outros, né, como a gente não consegue esperar, a gente vê a irritação das pessoas nas coisas menores da vida, né, no trânsito, no banco, na fila, né, tá todo mundo sem paciência uns com os outros, né? Então essa impaciência que nos faz também, muitas vezes, nos fecharmos a essa escuta. E aí ele também fala da outra condição necessária para escutar, que é a renunciar, né, ao nosso desejo de impor sobre os outros a nossa vontade, o nosso ponto de vista. Então, quando eu me proponho a escutar, eu preciso também me abrir realmente a essa escuta, né, deixar com que o outro fale, mas também ponderar aquilo que o outro está falando, né? Então, a gente não vai dialogar com o outro para impor uma posição, mas esse diálogo, para ser aberto, tem que ter essa acolhida. E essa acolhida precisa do primeiro passo, de não queremos impor ao outro o que pensamos, mas construir com o outro uma nova visão sobre aquilo que estamos comunicando. E aí ele vai trabalhar a dinâmica do diálogo e da partilha, né? E diz que é importante trabalharmos essa comunicação cordial
cordes, né, vem de coração. Então, quando a gente fala de comunicação cordial, nós estamos falando dessa comunicação do coração, aquele primeiro elemento que o Papa coloca no início da mensagem. E aí ele fala que o importante é que a gente também purifique o nosso coração. Que a gente não entre num diálogo com preconceitos ou já com animosidades, com ira, né? Mas que a gente purifique esse coração para que a gente também fale, né? Testemunhando a verdade, mas que essa verdade seja testemunhada no amor. Ele diz que é muito fácil, às vezes, falar sobre a verdade, mas falar de forma odiosa ou de forma violenta. Não é isso, né? Para falar a verdade de Cristo, a verdade que é Cristo, nós só conseguiremos falar de verdade, desta verdade, se falarmos com e no amor, né? Então, a premissa desse diálogo cordial, dessa comunicação do coração, é falar, sim, a verdade, mas falar sempre com e no amor. E ele vai citar, né, novamente, ele fala aí do encontro, ele tem falado bastante nos documentos dele dessa importância do encontro, e é um milagre quando a gente consegue, de fato, realizar esse encontro, né? Estar junto não necessariamente é encontrar com o outro, a gente pode estar no mesmo lugar e não ter aí esse milagre do encontro. Então, para que esse milagre do encontro aconteça, né, também através desse coração, né, quando a gente ouve o nosso próprio sentimento, mas também conseguimos sintonizar no sentimento do outro com o qual nós estamos nos encontrando. Então, até eu lembrava quando lia aquela musiquinha antiga que tem aí, né, de coração para coração. Mas é bem isso, né? Só consigo realmente ouvir o outro, dialogar com o outro, compartilhar com ele, se eu me coloco nessa sintonia, né? Se eu tenho medos, angústias, se eu tenho dificuldades, o outro também tem, né? Se o outro tem medos, angústias e dificuldades, eu também tenho. Podem ser diferentes, mas os sentimentos estão aí, né? Então, é preciso também ter esse olhar. A gente lembra da passagem de Jesus se encontrando com a Cananeia, ou a Cananeia gritando, né, pela ajuda de Jesus, e quando ele se volta e diz, olha, eu vim para o meu povo, eu não posso te ajudar, né? E ela insiste nesse encontro, ela diz, não, tudo bem, eu aceito que eu sou o cachorrinho da história, mas eu quero a migalha, né? Então, Jesus passa a sintonizar-se com o coração dessa mulher, dessa angústia, desse desespero dessa mulher. Assim como com Nicodemos, né? Quando ele se encontra com Nicodemos, um homem sábio, né? Um doutor da lei, aliás, um fariseu, e sabendo de tudo que os fariseus pensam, como eles agem, mesmo assim, Jesus propõe para esse homem uma reflexão profunda, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, né? E Nicodemos não consegue, no primeiro momento, entender isso. Na verdade, nem os discípulos estavam entendendo muito bem a proposta de Jesus, como a gente lê nos evangelhos, né? Só vão compreender à luz da ressurreição. Então, também precisamos ter essa paciência, né? E essa compreensão com o outro para que a gente possa realizar o milagre do encontro. E aí o olhar de compaixão, o coração que eu falava lá no início, não é esse coração romântico, mas esse coração da compaixão, né, do entender o sofrimento do outro, do estar no lugar do outro. E a partir disso acolher essas fragilidades, né, que são recíprocas, a gente tem, a outra pessoa também tem, e partir disso sempre com respeito. E aí ao invés de julgar, né, principalmente a partir de boatos e semear discórdia e divisões, a proposta é que a gente consiga acolher o outro. Então, a comunicação só vai gerar esse milagre do encontro quando a gente consegue, de fato, abrir mão desse pré-julgamento, desses pré-conceitos, e principalmente de coisas que os outros falam e que a gente não tem a experiência, né? E falam não no sentido de nos ajudar a compreender a realidade, porque essa fala pode vir nesse sentido, mas falam muitas vezes para provocar divisão. E é bom a gente lembrar do conceito, ou do significado da palavra diabo, né? Às vezes a gente se perde aqui nos outros conceitos e não lembra. O diabólico é aquilo que divide. Né? E aí o diálogo é aquilo que une. Então, a contraposição, né, entre o diálogo e o diabólico. A gente precisa prestar atenção se a nossa comunicação pessoal, mas principalmente a nossa comunicação social, ela consegue gerar essa acolhida, né, do outro no seu pensar,
nas suas dores, como eu falei antes, nos seus medos, nas suas angústias, mas também se ela consegue fazer isso para gerar o diálogo, né, e não a divisão. E aí, o comunicar testemunhando a verdade no amor, que é um subitem que ele coloca na mensagem, falando da necessidade de purificar o nosso próprio coração, purificar nesse sentido, né, da gente tirar desses preconceitos e com o coração aberto para o que a pessoa tem para dizer, o que ela pensa, o que ela conhece, né, as experiências da vida dela, que talvez a gente poderia ler de outra forma, mas ela está lendo dessa forma. Então, eu até lembrava, o Pedro está aí, né, na aula, com os seminaristas da aula de pastoral, da importância do escutar, né, do observar a realidade, e da gente até ouvir, muitas vezes, coisas que a gente não gosta, que a gente não concorda, mas entender de onde isso está vindo, né, e entender que a experiência de vida daquela pessoa passou por aquele momento e ela ficou com aquela compreensão. Essa compreensão pode estar errada, né, pode não estar certa, mas aí eu preciso criar esse momento de acolhida para, com a pessoa, ajudá-la a refletir, né, e rever o seu posicionamento, né? Não apenas excluí-la ou gerar daí uma violência contra essa pessoa. Então, é esse coração puro que não vai com as 4 pedras na mão, né, mas que vai com o ouvido atento, com o olhar atento, com o coração atento. É com isso que a gente vai superando o rumor confuso, né, que não nos ajuda a fazer nenhum discernimento, mas pelo contrário, vai criando esses muros, para usar outro símbolo que o Papa Francisco coloca bem, né, ser muro ou ser ponte, né, e aí a gente às vezes se perde muito mais em ser muro do que ser ponte na nossa comunicação. E aí ele faz uma leitura do tempo atual, que é um tempo muito difícil, né, na comunicação social, que está tanto propenso à indiferença como à indignação, mas ele destaca aqui a questão da desinformação, né? Ele não usa o termo fake news, mas um pouco é disso que ele fala também, o conceito está ali presente, porque essa desinformação, que não é a falta da informação, mas uma informação errada, né, ou distorcida, ou manipulada, que sempre existiu, né? Não é novidade de hoje. Ela sempre existiu pessoas e existem públicos e grupos, a má informação, o boato, a mentira, a calúnia, a injúria, elas sempre existiram. O que é diferente hoje é o volume e a rapidez com que isso circula e permanece muitas vezes, né, junto com as pessoas, nos grupos, nos meios de comunicação, principalmente nas mídias digitais. Mas isso que o Papa coloca também nessa dimensão de que isso não se dá simplesmente porque a gente erra, mas se dá porque há uma instrumentalização da verdade, ou seja, há um jogo de poder escondido atrás dessa desinformação. Há setores da sociedade que querem essa desinformação, né, e que provocam essa desinformação de olho com objetivo em outras coisas, que às vezes de primeira mão não são reveladas, né, então isso que ele chama de instrumentalizar a verdade. Então, diante dessa realidade, qual é a proposta para nós cristãos, né? O comunicar cordialmente, com o coração, né? Começa com essa preocupação com o outro. Então, quando eu vou me colocar na comunicação, o foco não sou eu, né? O foco é o outro com o qual eu vou dialogar. E salvaguardar a liberdade do outro, sem violar essa liberdade, né? Deixar com que o outro se manifeste, se expresse. Ainda, volto a dizer, num primeiro momento eu possa não concordar com essa manifestação. Eu me lembro no curso de jornalismo, lá na década de 90, a gente não estava nesse boom das mídias digitais ainda, mal usávamos o computador, né, mal conhecíamos aí o mouse, fui aprender a usar mouse na faculdade. Enfim, naquele momento a gente tinha uma frase muito forte que veio muito por conta de todo o processo que nós vivemos dentro da ditadura militar, né, no Brasil. E uma frase que os professores sempre repetiam para a gente: eu posso não concordar com o que você diz, né? Mas eu tenho até a vontade de dar a minha vida para que você tenha o direito de dizer. Então, não violar o direito do outro, a liberdade do outro, né? Mas construir a partir desse respeito um diálogo que vá aprofundando a reflexão e ajudando a entender a própria verdade. O que eu chamo de própria verdade?
é aquilo que eu acho que é verdade para mim, e que às vezes pode estar distorcido. Então, eu preciso ter um momento de reflexão, de estudo, de aprofundamento, para que eu possa entender. O problema é que muitas vezes na comunicação midiática a gente não tem esse tempo de aprofundamento, né? Mesmo antes da comunicação eletrônica, na televisão, principalmente, a gente não tinha, não tem ainda, né? Porque ela está aí ainda, esse momento de produção dessa reflexão. As notícias estão jogadas, as informações são jogadas, e aí cada um vai pescando, né, o que consegue, e não consegue, muitas vezes, criar esse aprofundamento, né, refletir com mais tempo aquilo que está ouvindo, ou que está lendo, ou que está vendo. Então, é preciso ter esse tempo, né, de maturação, de reflexão. Isso se dá no diálogo, isso se dá na formação, isso se dá no aprofundamento, mas isso exige tempo e paciência de nós, né? Então, a gente ter essa participação nas alegrias, nos receios, nas esperanças e nos sofrimentos dos outros. Porque pode nos parecer uma coisa absurda, mas para aquela pessoa está gerando sofrimento, né? Ou está gerando, inclusive, uma alegria. Enfim, pode não ser verdadeira, mas está vivendo essa reação, né? Então, é preciso entender, né, esse sentimento que as pessoas trazem diante dessa informação, né? Acompanhar com respeito o caminho da amargura da pessoa, né? Isso aí é extremamente importante, porque às vezes é uma notícia falsa, é uma informação falsa, mas isso gera um medo, e o medo gera, né, a amargura, a dor, o sofrimento das pessoas. E aí a gente propõe, né, mas não impõe, abrir amorosamente o outro, a mente e a compreensão. Então, a gente vai propor, vamos refletir, né? Vamos entender melhor o que está acontecendo, qual realmente é a informação válida, qual realmente é a notícia correta, o que está por trás dessa notícia, o que essa informação ou desinformação revela, né? E aí ajudar a pessoa a compreender o mais profundo, né, dos acontecimentos que ela vive. E essa experiência nós aprendemos com Jesus, ele até cita aqui no Evangelho de Emaús, quando os próprios discípulos não entenderam a missão de Jesus, não entenderam a paixão e morte de Jesus, esperavam a ressurreição, e até aquele momento isso não tinha acontecido, eles voltam para Emaús. Jesus os acompanha no caminho, e é nesse caminho de Emaús, com muita paciência, ele escuta todas as dores e angústias daquelas duas pessoas, e também é com muita paciência que ele retoma com elas o sentido, né, da sua missão através de lembrar dos profetas, né, de lembrar das Sagradas Escrituras, para com elas, então, ir aquecendo esse coração para que pudessem entender o que estava acontecendo. Então, essa grande metodologia proposta para nós também na nossa comunicação social. E, novamente, o Papa traz aqui o período histórico em que vivemos, aí ele fala das polarizações e das oposições, que não é só no Brasil, né? Aí falamos da polarização política, principalmente, não acontece só aqui, né? Está acontecendo no mundo todo, é um fenômeno universal, né? Há explicações sociológicas, há explicações antropológicas, né? A psicanálise traz muita informação sobre isso que está acontecendo, que vale a pena a gente recorrer também a essas ciências, né? Para entender o que está acontecendo no mundo de hoje, né? E aí ele fala que nós devemos ter um empenho, então, né, de todos nós católicos, todos nós cristãos, e a carta sempre é também enviada a todas as pessoas de boa vontade, né, independente da religião que professam, ou se nem professam uma religião, mas aqueles que se sentem, aqueles e aquelas que se sentem abertos a essa missão, né, que a gente tome isso, essa comunicação cordial, essa que vem do coração, com o coração e braços abertos, né, que a gente se empenhe de verdade por acabar, né, ou diminuir pelo menos essas polarizações e oposições, né, que a gente seja ponte e não muro, volto a dizer, lembrando outro texto do Papa Francisco. E aí chama atenção, por que nós cristãos temos maior responsabilidade, então, nessa situação de polarização e oposição, que acontece na sociedade, que está acontecendo dentro da igreja, porque como nós estamos nessa sociedade polarizada, nós que somos também da sociedade, trazemos essa polarização para dentro da igreja, e essa polarização se reflete de diversas formas também na vida eclesial, né? E aí ele vai dizer, qual que é a nossa função, então, qual que é a nossa missão como cristãos diante desse período histórico, né? Sempre procurar a verdade. E quando for dizer essa verdade, dizer com amor, né?
E guardar continuamente a língua do mal. Ele vai citar o Salmo 34, 14, mas ele vai citar também a carta de São Tiago 3, né? E o próprio texto de Efésios 4. O cristão não deve ficar por aí, o cristão e a cristã não devem ficar por aí, né? Maldizendo, falando mal, provocando mentiras, ampliando, né? Muitas vezes os ódios e as raivas que estão por aí. Não cabe, né? Dentro do ser cristão, essa atitude, né? Então, guardar a língua do mal é muito nesse sentido também, né? Da verdade, da mentira, da raiva, do ódio, do amor. Então, como é que a gente trabalha na nossa comunicação social essa procura pela verdade, né? E dizer a verdade através do amor. E aí ele volta a dizer, usar o termo aqui, né? Falar amável, que está em consonância com a comunicação cordial, né? Cordios, coração, amável, amor, né? E ele diz que falar amável, ser amável com as pessoas, né? Não usar o ódio nem quando a gente tem razão, né? Abre essa brecha, pode abrir essa brecha, até nos corações mais endurecidos. Então, quando a gente não levanta a voz, quando a gente não usa palavras grosseiras, né? Quando a gente consegue demonstrar que nós estamos preocupados com que o outro entenda de fato, com que ele reflita, com que ele pense, possivelmente isso torne mais fácil uma abertura àquilo que estamos falando, né? Nem sempre, né? Mas é um passo importante. E mais importante até do que como o outro vai receber, é como eu me coloco diante desse diálogo. O outro, talvez, não tenha essa formação, essa informação, não tenha essa consciência que nós estamos tentando formar em nós. Então, a responsabilidade é muito mais nossa de ser essa fala amável do que do outro, né? Então, nós temos essa responsabilidade, como cristãos e cristãs, assumir essa postura dessa fala amável, né? E aí ele vai lembrar que gentileza, eu me lembrei daquela outra frase famosa nos muros de São Paulo, né? Gentileza gera gentileza. Gentileza não é questão apenas de etiqueta. Eu não sou educado com a pessoa porque socialmente isso é bem visto, né? Mas é um verdadeiro antídoto contra a crueldade. Porque o outro pode ser cruel, mas eu, como cristão, como cristã, devo me negar a ser cruel, né? Então, eu posso até tentar mostrar para a pessoa essa crueldade dela, mas eu tenho que acabar com a crueldade dela quando eu acabo com o ciclo desse diálogo, ou dessa impossibilidade de diálogo cruel, né? Então, acaba ali. A pessoa pode xingar, pode falar, mas eu não aceito entrar nesse papel, né? Eu me nego a usar essa mesma crueldade. Eu me nego a fazer esse papel, porque como cristão eu tenho que acabar com essa crueldade nesse momento. Uma das formas de acabar com a crueldade não é acabar com o outro, mas ter uma outra postura, uma postura amável, né? E aí, como falar amavelmente nos mass media, né? Esse termo é usado já pela igreja há muito tempo, né? As mídias de massa, embora a gente pode considerar a internet não de massa, por vários motivos tecnológicos aí, mas enfim, né? Como que a gente trabalha nas mídias digitais, nas redes, nos meios de comunicação, mesmo eletrônicos, né? De forma a falar amável. Primeiro, o Papa diz, a gente não deve fomentar uma aversão que exaspere. Então, mesmo quando a gente vai responder para mostrar para o outro que aquela visão que o outro manifesta não é a correta, a gente deve fazer isso com cuidado para não exasperar, não irritar o outro e não gerar nenhum tipo de ódio, né? Porque isso vai conduzir ao confronto. Então, você diz a verdade com amor. Pensar, né? Muito assim, aquela contar até 5, né? Que a gente fala, a pessoa fala um absurdo, fala uma besteira, fala uma mentira, agride a gente, né? A gente passa por isso, às vezes, mesmo nas formações, né, gente? Tem vivido, olha, momentos complicados. E aí você respira, conta até 5, ou 10, ou 15, e fala, como é que Jesus responderia a isso, né? Como é que eu posso responder de uma forma que essa pessoa abra o coração, que pelo menos eu não feche o meu? E aí você tem que parar, respirar, dizer a verdade, mas dizer com um tom, com um jeito, né, com um olhar mesmo que venha do coração, né? Então esse é um grande desafio para nós hoje, né? E aí a gente passa a ajudar essa pessoa a refletir calmamente e a decifrar com um espírito crítico e sempre respeitoso a própria realidade, né? Então,
não é aceitar o erro que a pessoa está dizendo, é por respeito ao outro eu me calo, ou eu concordo com tudo que ele está falando, o que ela está falando, mas está errado, né? Não é isso que o Papa está dizendo. É que ao responder, a gente o faça de forma amável, né? E aí ele vai lembrar de duas pessoas aqui importantes nessa caminhada da comunicação da igreja, que são inspiradoras para nós, e a primeira delas é São Francisco de Sales. Aí, por isso também, um dos motivos que a carta ou a mensagem do Dia Mundial da Comunicação é publicado lá na festa de São Francisco de Sales no início do ano, né? Ele vai usar uma das várias frases aqui do São Francisco de Sales, mas uma delas é: basta amar bem para dizer bem, né? Então, é o amor que fala, né? E falar com o amor é o amor que fala. E São Francisco é o padroeiro dos jornalistas católicos, né? Ele viveu no século XVII, um momento também extremamente complicado para a Igreja Católica passava nesse momento na região onde São Francisco estava, né? Por disputas ideológicas, doutrinais, né? Com os calvinistas, que é um dos segmentos da Reforma Protestante, e São Francisco vai participar desses diálogos com os calvinistas. E é ali que ele vai nos ensinar, né, que é muito interessante, usar esse testemunho de forma mansa, humilde, né? Sempre predisposto a dialogar pacientemente com todos, né? E de modo especial, principalmente com aqueles que se opunham à doutrina da Igreja Católica. Então, ele não faz isso com raiva, com ira, com violência, né? Ele faz isso com mansidão, humanidade e predisposição a dialogar, né? E aí, por isso, São Francisco de Sales se torna para nós hoje uma testemunha do amor misericordioso de Deus, né? E aí ele volta aqui, o Papa, e nos lembra um texto de Eclesiástico 6,5, palavras amáveis multiplicam os amigos. A linguagem afável atrai muitas respostas agradáveis, né? A sabedoria do povo judeu nos ajudando a pensar também a comunicação. E a outra fala importante, né, que traz aqui: o coração fala ao coração. Quando você fala com o coração, é mais possível que o outro também receba com o coração, né? E aí o Papa até diz: a nossa comunicação, lógico, ela vai ser planejada, ela vai ser pensada, ela vai ser refletida, não como uma estratégia de marketing, né? Ou seja, para ganhar espaço, ou para ganhar curtida, ou para vender melhor o nosso peixe, né? Não é nesse sentido, mas ela tem que ser o reflexo do nosso íntimo, né? Ela tem que ser a forma visível desse núcleo de amor que é invisível aos olhos, que está em nós pela graça do Espírito do ressuscitado. Então, quando cristãos e cristãs falam a partir do próprio coração, estão falando desse núcleo do amor de Deus que está em nós, né? Então, ele vai dizer, uma outra mensagem, outro texto dele, ele vai retrazer esse texto, né? No coração e através do coração é que se realiza aquele sutil e intenso processo unitário, em virtude do qual o homem reconhece a Deus. Então, é nas nossas atitudes, no nosso testemunho como cristãos e cristãs, nas redes, nas mídias, na nossa comunicação pessoal, grupal, comunitária, social, é que nós podemos revelar também Deus, não só na mensagem em si, né, no conteúdo que a gente transmite, mas também na nossa postura, na forma como nós nos colocamos diante dos outros. E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente fala amorosamente, amavelmente, como é que a gente comunica cordialmente, né? Não tem outro critério pelo qual a gente começar nada que não seja o critério do amor. E aí, volto a dizer, não é uma visão romântica. Não estamos falando do amor apaixonado, nós estamos falando do amor de Cristo. Nós estamos falando daquilo que nós entendemos que seja o coração da nossa fé, né? Deus que se torna homem, vem até nós, né? Nos mostra o caminho da misericórdia, do amor, do perdão, da reconciliação com Deus e com os outros. Então, é desse Deus, é desse amor que a gente está falando, né? Ele vai dizer, nós somos aquilo que nós comunicamos, né? Então, a comunicação expressa o que nós somos. E nesse tempo atual, principalmente nas redes sociais, essa comunicação, como ele falou um pouquinho lá antes, ela é muitas vezes instrumentalizada para que o mundo nos veja. A gente quer ficar bonito na foto, né? A gente quer aparecer legal, a gente quer parecer uma pessoa importante, que tem muitos amigos, que é muito feliz, né? Para falar de questões pessoais.
E na questão comunitária também, como a nossa comunidade é bonita, como ela faz coisas legais, né? Como a nossa igreja é legal e tudo mais. E às vezes a gente esquece de mostrar, na verdade, quem nós somos, né? Então a gente, às vezes criamos papéis, né? Nós criamos máscaras para estarmos nas redes sociais e ganhar likes. E aí ele pergunta, é isso que nós como cristãos temos que fazer? Mostrar, né, essa falsa verdade, ou nós estamos aqui a partir do critério do amor, né? E aí, novamente, ele chama a inspiração de São Francisco de Sales, né, que o Papa vai ler, outros papas vão ler os textos de São Francisco e vão dizer que os escritos de São Francisco, eles suscitam em nós uma leitura sumamente agradável, instrutiva e estimulante. Vamos ficar com essas 3 palavras: agradável, instrutiva e estimulante. Ele vai dizer, essas deveriam ser as características de qualquer artigo, reportagem, de qualquer serviço rádio-televisivo, ou qualquer mensagem que a gente coloque nas redes sociais. Tudo que a gente produz de comunicação deveria ser, né, agradável, instrutivo e estimulante para quem nos lê. Então, hoje, a gente tem que procurar e narrar a verdade com coragem, com liberdade, mas a gente tem que rejeitar essa tentação de usar, por exemplo, expressões sensacionalistas e agressivas, porque isso, né, isso gera isso gera like, isso cria visualizações, né, milhões de views, porque gerou lá um meme, porque fez uma coisa que, né, muito do pessoal mais jovem fala, isso tem um termo interessante, assim, né, tipo assim, a pessoa chegou lá e tem um termo que eles falam, agora eu me esqueci do termo, mas assim, as pessoas chegam lá e falam a verdade na cara, isso é muito legal, olha só o que ele falou, né? Enfim, é isso que a gente quer? Né? Ou nós queremos que nós escrevemos, que nós produzimos, a foto que nós tiramos, né? A música que a gente postou, enfim, as coisas que a gente está compartilhando nesse mundo da comunicação é agradável, é instrutivo e é estimulante? Ou a gente só está querendo receber like, né? Então, ele chama a nossa atenção também a partir disso. E aí ele traz para o processo sinodal essa reflexão, né? A igreja está passando por um processo sinodal, a Igreja Universal passa por esse processo sinodal, nós estamos ainda, né, celebrando aí o sínodo dos bispos, fizemos a nossa parte aqui na Arquidiocese, participamos da Assembleia Sinodal da América Latina do CELAM, participamos do sínodo dos bispos da fase de escuta, agora estamos também vivendo o sínodo na Arquidiocese, então a palavra sinodal já está bem incorporada aí nas nossas práticas, nas nossas vivências eclesiais, né? E aí ele diz, olha, a igreja também, né, tem grande necessidade de escutar e de nos escutarmos, por isso que todo o processo sinodal tem começado com a chamada fase da escuta, e a gente escuta muita coisa, né? Isso que eu estou falando para vocês, coisas que a gente não concorda, coisas que a gente sabe que não são verdadeiras, coisa que a gente lê e fala assim, mas como é que um católico fala um negócio desse, né? Como é que isso surge de uma liderança católica? Que visão de Deus é essa? Que visão de igreja é essa? Mas né, a visão dele, é o que ele entende que é a igreja, é o que ele entende que é Deus, né? Eu me lembro que o Dom Margela, numa das reuniões, ainda foi online, nós apresentamos parte do relatório, ele ainda falou assim, essa é a igreja que nós temos, né? É assim que nós somos, com essas contradições, com essas visões diferentes, e às vezes contraditórias, né? Mas é assim que nós somos, certo? Então, isso que é preciso escutar, entender quem é que está caminhando conosco e como essa pessoa que caminha conosco, o que ela pensa, o que está ardendo no coração dela, né? O que ela está dizendo pelo caminho. Então, ter esse coração amável também, nessa fala cordial, amável, também no processo sinodal. Por isso, o processo de escuta tem que ser sem preconceito, né? Tem que ser um processo de escuta atenta, disponível. Nasce daí, então, falar segundo o estilo de Deus. E quando eu tenho esse processo de escuta dessa forma, eu também consigo melhorar a minha fala, né? E que vai se sustentar de proximidade, compaixão e ternura. Lembrar de novo, quantas vezes os apóstolos, não estou falando nem dos discípulos, né? Pisaram na bola com Jesus. Quando ele perguntava alguma coisa, vinha lá a resposta, né, da mais... Eu fico imaginando, assim, Jesus olhando e falando assim, gente do céu,
3 anos que eu estou com esse povo não entendeu ainda, né? Ele não chutou o balde, ele voltava, repassava de novo. Vamos ver de novo, gente? Peraí, olha. Lembra que eu falei? É isso, né? Então, quantas vezes também nós vamos dando respostas inadequadas, né? Nos expressamos de forma inadequada, falamos coisas sem coerência com o Evangelho, vivemos coisas sem coerência com o Evangelho. E Deus tem tanta compaixão da gente, né? E por que a gente tem pouca compaixão com os outros? Então, repensarmos também essas nossas atitudes, né? E quando eu estou falando aqui para vocês, eu estou pensando também nas minhas, tá? Como educadora, como professora, como assessora de pastoral, né? Será que também nas minhas comunicações eu não tenho faltado um pouco dessa compaixão, dessa proximidade, dessa ternura, né? Então a gente precisa de uma comunicação que inflame os corações, né? Que seja bálsamo nas feridas, ilumine o caminho dos irmãos e das irmãs. Então aqueles duas pessoas voltando, indo de Jerusalém para Emaús, após ouvir o mestre e reconhecer que era Jesus, já ressuscitado, o coração se enche de alegria, né? Até antes do reconhecimento, as palavras de Jesus já vão enchendo o coração dessas pessoas, já vai aquecendo o coração dessas pessoas. Então, se a nossa palavra também, né, não deveria ser assim, não deveria ser esse bálsamo que cura a ferida, né? Lembrar que quando a gente fala da mirra, lá dos presentes que os magos levaram para Jesus, a mirra, ela é um antibiótico natural, ela serve para curar. Não foi isso que Jesus fez a vida toda dele aqui conosco, curando as pessoas, né, de todas as formas, física, emocional, espiritual, né? Jesus vai curando as pessoas. Então, a gente também precisa, na nossa comunicação, ter esse cuidado, né? Como é que a gente cura as feridas? Como é que a gente ilumina o caminho das pessoas através da comunicação produzida por nós? E a comunicação eclesial, né, nessa nossa caminhada sinodal, ela deve deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Nós estamos aí vivendo a festa de Pentecostes ainda. O que significa viver o Pentecostes, né, hoje, na nossa comunicação eclesial? Né? Então, tem que ser uma comunicação gentil, mas ao mesmo tempo profética. Ela não deixa de falar a verdade, ela não deixa de corrigir, ela não deixa de apontar os problemas, mas ela faz isso com gentileza. Ela é capaz de encontrar novas formas e modalidades para o anúncio. Esse papel muito especial do Espírito Santo na nossa vida de igreja, né? É nos dar essa criatividade para que a gente possa, se não está indo do jeito, pensar outra e outra forma, até que a mensagem chegue. Que coloque no centro dessa mensagem, dessa comunicação, a relação com Deus e com o próximo, especialmente quando esse próximo é o mais necessitado. Né? Então, quanto a nossa comunicação consegue chegar, de fato, comunicação eclesial, às pessoas que estão ao nosso redor e que mais precisam. E necessitado aqui é o pobre mesmo, tá, gente? O pobre material. Ah, vocês podem falar, tem necessidade de tudo quanto é jeito. Tem mesmo. Mas aqui, nesse sentido, o Papa está nos chamando a atenção para os pobres, né? Como é que nós estamos ouvindo e produzindo comunicação com os pobres que estão, se não estão dentro da igreja, estão ao redor dela. Né? E eu falo isso olhando, por exemplo, para a catedral aqui em Pouso Alegre. Enquanto nós temos ao redor da catedral várias pessoas, né, que estão nessa situação de necessidade mesmo material. Né? Uma comunicação que esteja mais preocupada em acender o fogo da fé do que em preservar as cinzas de uma identidade autorreferencial. O Papa vem falando muito disso também em todo o seu magistério. Ele fala, não quero uma igreja autorreferenciada, ou seja, que olha para si mesmo, né? Que está preocupada com a instituição, que está preocupada com, sei lá, suas posses, seu poder, sua forma. Não, ele quer falar, a gente precisa de uma conversão pastoral, a gente precisa se sujar na missão, sair, enfrentar, quebrar a cara, se for o caso, né? Mas não podemos ficar fechados em nós mesmos. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas, né? Aqui está falando da missão mesmo. E um encontro que leve o fogo da fé, que aqueça o coração das pessoas. E não simplesmente fiquemos cuidando do pouquinho que nós já conseguimos, né? Mas que a gente tenha esse espírito missionário. Uma comunicação cujas bases sejam a humildade no escutar e o desassombro no falar, né? Não falar com medo. Falar com coragem não é dizer, não é ser grosso, né? Acho que muitas vezes as pessoas entendem dessa forma, eu sou corajoso para falar, vou lá e falo mesmo, né? Eu vou lá e jogo na cara. Isso não é a coragem, né? Isso é desrespeito, né? Isso é agressão, isso não é coragem.
coragem é dizer, olha, eu sinto muito, né? Mas isso que você está dizendo não é a verdade. Eu sinto muito, mas a sua forma de ver ainda não está aprofundada, precisamos ampliar essa forma de ver, né? Então, eu digo a verdade com gentileza, eu ajudo a pessoa a pensar o próprio pensamento, né? Ela se auto-pensar, né? Ela pensar aquilo que ela está pensando, na verdade. Então, o desassombro no falar é não falar com medo, mas também não perder a gentileza no falar. E claro que a nossa comunicação eclesial, ela nunca separe a verdade do amor. Dizer a verdade com amorosidade, né? A Maria Regina, que é da Pastoral Vocacional, e é também nossa coordenadora de catequese aqui na catedral, ela fala muito isso, né? Eu tive que corrigir uma situação, falar com o pai, falar com a mãe, falar às vezes até com o catequista, mas eu falei com amorosidade, viu? Ela já coloca isso, né? Para a gente entender que ela usou de ternura, né? Que ela tentou falar da maneira mais adequada possível, que ela não deixou de falar, mas procurou falar dessa forma amorosa, né? Então, acho que é um aprendizado que todos nós temos que fazer com certeza. E aí a gente precisa, no momento, né, que a gente está vivendo no mundo de hoje, e aí a gente está vendo aí vários ataques e guerras em várias regiões do mundo, e os conflitos também urbanos pelos quais nós passamos, é dentro da igreja. Então, o Papa fala, é preciso uma comunicação que desarme os ânimos, né? Palavra muito forte, né? Desarmar os ânimos. Para isso, a gente precisa promover uma linguagem de paz. E olha que essa questão de comunicação e paz, ela ela está na origem das mensagens do dia da comunicação, sabe? Porque ela está lá em Paulo VI já. A gente tem que lembrar que estava se vivendo um período de Guerra Fria, e aí os papas já muito preocupados, desde João 23 falando sobre a Guerra Fria, né? Então, a comunicação tem que ser promotora da paz. A gente tem aquele canto antigo, a gente canta da campanha da fraternidade, né? Que a comunicação não se canse jamais, né? De buscar a verdade e a paz. Então, é sempre, né? A nossa comunicação tem que ser promotora dessa paz. Para começar a promover a paz, é preciso promover uma linguagem de paz. O jeito de falar também tem que trazer esse sentido da paz, né? Ele lembra Provérbios, que a língua branda pode até quebrar ossos. E aí é preciso falar com o coração. Para quê? Para promover uma cultura de paz aonde há guerra. E para abrir sendas que permitam o diálogo e a reconciliação, onde então campeia aí o ódio, né, as brigas e tudo mais. Então, reconciliar, né, precisa dessa linguagem de paz. E reconciliar as pessoas com elas mesmas, umas com as outras, os grupos, né, os países. E aí volta a dizer aí que ele nos chamou a atenção na Fratelli Tutti, né? É preciso sermos promotores da paz, promotores dessa fraternidade, olhar para os outros e para as outras como irmãos e irmãs. Nunca é o meu inimigo, nunca é o meu adversário, né? É meu irmão e é minha irmã. E nesse contexto, então, também de conflito global, das várias guerras que estamos vendo, né? Mais conhecida, mais falada é da Ucrânia e da Rússia, mas a gente tem outras tantas guerras acontecendo, né? Acho que teve um problema agora recentemente em Kosovo também, interno, né? Briga lá entre as várias etnias, né? Os albaneses e os não albaneses, enfim, e outros setores na África, sempre está tendo as guerras internas dos países, né? A gente às vezes nem fica sabendo. Enfim, esse conflito global se espalham, né? Não é uma grande guerra, mas são guerras localizadas em vários pontos do planeta. O Papa tem chamado a atenção também em relação a isso, né? E aí ele fala que a gente tem que assegurar que a nossa comunicação não seja hostil e que piore essa situação de conflito. Então, diante do conflito, nós temos que amenizar e não piorar o conflito. A gente não pode ser aquele que quer pôr o fogo no parquinho, né? Você já vê que a coisa está esquentada, né? Que os ânimos estão alterados, você não vai lá e altera mais um pouco, né? Eu quero ver o circo pegar fogo. Não cabe para um cristão agir assim, seja nas relações pessoais, comunitárias, sociais, mundiais. Não cabe a nós esse papel, né? Nós não estamos ali para pôr esse tipo de fogo, né? O fogo que a gente tem que acender é o fogo da fé, o fogo da esperança, o fogo da caridade, que é o fogo do Espírito Santo. Esse outro fogo aqui, né, das guerras, das brigas, da raiva, da violência, esse não serve para a gente, né? Então, ter, inclusive, em nós esse hábito, ele chama aqui de denegrir rapidamente o adversário. Ah, tá vendo? É porque o outro não presta, é porque o outro é isso, é porque o outro é aquilo, né?
inclusive com atributos humilhantes, usando termos pejorativos para falar das pessoas. Ao invés de dizer, tá bom, tá, não tá dando certo, vamos sentar aqui e vamos conversar, né? Precisamos ter diálogo, um diálogo aberto e respeitoso. Qual é o problema? No que você se sente, né, invadido? No que você se sente mal? O que você gostaria de rever desse ponto, né? E aí você começa o diálogo. Onde vai dar, a gente não sabe, mas precisa ter essa abertura, né? E aí a gente vê isso entre os países, como, por exemplo, na guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente percebe muito mais os interesses, né, do mundo armamentista, os interesses aí, né, dos Estados Unidos, de outros países, continuar promovendo a guerra, e não, de fato, construir algum tipo de ponte, minimamente, para defender a vida daquelas pessoas que estão lá, porque eu nem estou falando dos presidentes dos países, estou falando das pessoas que estão naqueles prédios, estão sendo, né, destruídos, as vidas das pessoas, é gente que está lá. Enquanto eles estão lá tirando fotos nos encontros mundiais desse daquele, o povo está lá dentro se matando, né, e morrendo. Então, em nome dessas pessoas que estão lá se matando e morrendo, é que a gente deveria ter também entre nós, nossa comunicação, né, a proposta de um diálogo, uma abertura para a construção de um diálogo de paz. Né? E aí, a outra figura que ele vai lembrar aqui, falávamos de São Francisco de Sales, e ele vai lembrar nosso querido São João 23, né, na sua encíclica Pacem in Terris, né, paz na terra. Eu lembrei agora um pouquinho dessa preocupação que a comunicação se tornasse sempre, né, comunicação cristã, comunicação geral, fosse sempre uma forma de promover a paz, né. Na Pacem in Terris, São João 23, ele estava no momento, né, que ele escreve essa carta, que é o momento da Guerra Fria, e ele vai dizer, olha, nós precisamos ter comunicadores que sejam prontos a dialogar, né? Ocupados na promoção do desarmamento integral. O que era a Guerra Fria? Uma das situações da Guerra Fria era o armamento nuclear, né? Então, as grandes potências do mundo da época estavam construindo, comprando, né, armas, e o país que tinha mais armas era aquele que conseguia meio que mandar nos outros, né? Comprar armas para se defender, ou comprar armas para atacar, já dizia São João 23, lá na Pacem in Terris, né, na década de 50. Isso não resolve conflito nenhum, isso só aumenta os conflitos, né? Então a gente tem que estar empenhado em desmantelar essa psicose bélica, achar que tendo armas a gente vai se defender, né? Tendo armas a gente vai conseguir estar melhor neste mundo, né? Mas que está no coração das pessoas esse desejo de achar que quanto mais armas nós temos, seja como pessoas, ou seja, como nação, nós estamos mais protegidos. E aí, lá na Pacem in Terris, São João 23 já vai dizer, não é por aí o caminho, né? Não é esse o caminho que nós devemos tomar. Nós devemos, ao contrário, criar essa confiança mútua, né? Ele vai dizer, a verdadeira paz não é trazida pelas armas, mas essa paz vai se basear em equilíbrio, não de armamento, mas de confiança mútua. Né? Então, o que me torna mais segura na minha vizinhança não é ter uma arma em casa, mas é confiar nos meus vizinhos, por exemplo, né? Confiar nas pessoas que estão passando por aqui. E elas confiarem em mim, eu não vou entrar na casa delas, elas não vão entrar na minha, né? Então, se eu precisar de ajuda, eu posso pedir socorro para elas, se elas precisarem de ajuda, elas podem pedir socorro para mim. E dos países é a mesma coisa, né? Deveria se criar esse espírito de confiança mútua e não de armamento, né? Para tentar se proteger dos outros. Essa confiança, ela precisa de comunicadores que não estejam postos à defesa, mas ousados e criativos, prontos a arriscar na procura de um terreno comum onde encontrar-se. Qual é o espaço possível do diálogo? Quando há muitos conflitos, onde é possível o diálogo? De que forma ele é possível? Até onde ele é possível? E vamos abrindo aos poucos, né, essa possibilidade dialógica para a construção dessa confiança mútua. Então, é um trabalho, né, que requer de nós um outro olhar sobre a questão dos conflitos e da nossa comunicação, que ou ela vai gerar mais conflito ainda, ou ela consegue criar algum espaço realmente de diálogo entre aqueles que estão nessa relação conflituosa. E ele vai falar dessas palavras bélicas, né? Bélico vem de arma, né? Com quanta facilidade a gente pronuncia palavras que invocam a destruição de povos e territórios. A gente está vendo no Brasil mesmo, né? É o Sul falando mal do Nordeste,
aquele povo tem que sair daqui, vamos pedir para separar, né? Porque o povo não presta. E a gente viu agora a coisa horrorosa que aconteceu com o Vini Júnior, né? E tantas outras formas que se está manifestando esse desejo de destruir o outro, e de destruir, inclusive, o país do outro, a região onde o outro mora, né? Palavras que, infelizmente, se convertem muitas vezes em ações bélicas, de acelerada violência. Então, assim, mas eu só falei, né? Mas a sua fala, ela vai provocando um ânimo, né? Vai provocando um movimento que da palavra, até você pegar uma arma, alguém pegar uma arma e dar um tiro naquela pessoa porque ela é de uma determinada raça, ou porque ela é de uma determinada etnia, ou porque ela pertence a um determinado povo, se torna muito mais rápido, né? Porque você vai criando já essa ideia de que o outro não presta, de que ele não tem direito à vida, né? Então, se qualquer um for lá tirar a vida dele, tá tudo bem, né? A gente lembrava aqui da história, acho que é dos Zulus na África, na década de 70 e 80, mais ou menos, um empresário africano comprou uma rádio, uma emissora de rádio, e começou, nessa emissora, a promover um discurso de ódio contra uma determinada etnia, que é a etnia dos Zulus, né? E começou a falar, porque esse povo não presta, e foi criando uma série de discursos, isso foi se avolumando, ele chegou a ter um satélite, para vocês terem uma ideia, que era para transmitir com mais rapidez, para mais lugares, essa programação que ele tinha na rádio, até que um dia a população se levantou, e aí foi pegando o que tinha na mão e saiu para matar aquele povo que eles achavam, então, que era o grande vilão dos problemas que eles estavam enfrentando, porque a rádio ficou alimentando por muito tempo essa visão. Então, essas palavras que foram invocando a destruição desse povo, do seu próprio território, levou a essa ação, né? O massacre dos Zulus. Depois vocês procuram aí, um exemplo tristíssimo do uso da comunicação social para promoção da violência contra um povo, né? Então, se isso está acontecendo, como é que a comunicação pode resolver conflitos, né? Então, primeiro é rejeitar essa retórica belicista, de achar que armados nós vamos vencer o outro, né? Ou vamos promover qualquer tipo de paz. Com arma a gente não promove paz, né? E aí também evitar toda e qualquer forma de propaganda que vai manipular a verdade. Manipular a verdade é X, mas eu dou um jeito dela parecer Y, né? Para que as pessoas fiquem com dó de mim, ou que elas irem para o meu lado, né? Então eu prefiro, às vezes, deixar de dizer alguma coisa, não completar a informação, né? Fazer recortes intencionais, né? Provocar uma leitura errada do fato para que eu ganhe na minha briga com o outro, né? Que eu ganhe opinião pública, que eu ganhe até o direito, vamos assim dizer, de destruir o outro por conta dessa manipulação, né? Mas ao contrário, a gente tem que promover a todos os níveis uma comunicação que ajude a criar as condições para se resolverem as controvérsias entre os povos, né? Então, desde a nossa casa, da nossa família, né, isso já deveria ser uma postura, mas também a nível nacional e internacional, ter essa condição, né, de que a nossa comunicação tem que promover essa possibilidade. É claro que às vezes você não resolve o conflito do dia para a noite, um conflito que começou há décadas, né, às vezes até centenas de anos, milhares de anos, você vai conseguir resolver num jantar. Não vai, né? Mas você vai promovendo cada vez mais, sendo mais possível, essa relação de diálogo e de construção de possibilidades para resolver o conflito que não seja de forma bélica, né? Que não seja de forma armada, com armas. E aí, o que fica para nós, né, cristãos, diante desse chamado, dessa reflexão do Papa, né? Primeiro, a própria conversão do nosso coração, né? A gente decidir que o nosso destino vai ser a paz, né? A gente decidir que é a paz que tem que reinar no nosso coração, né? E entender que, infelizmente, o vírus da guerra está também no nosso coração, né? Então, como é que se acaba com as guerras, com os conflitos, com os armamentos e tudo mais? Primeiro, trabalhando com o nosso próprio coração, fazer essa decisão consciente pela paz. É do coração, lembra que foi o coração que ele colocou lá no início, né, da mensagem, ele volta a falar dele aqui agora, e é o tema da mensagem, é do coração que vão brotar as palavras certas, para dissipar as sombras do mundo fechado
e dividido ao diabólico aí de novo, né? Para construir uma civilização melhor do que aquela que nós recebemos, né? Isso aqui é Hans Jonas. Hans Jonas, um grande filósofo, ele falava da questão ambiental, mas bem nesse sentido, né? Como é que qual é a responsabilidade que nós temos com as futuras gerações, né? Podemos deixar o mundo tão ruim quanto, ou até pior do que nós recebemos. Temos que melhorar o mundo para as gerações que vão vir, né? E aí é um esforço, vai lembrar o Papa, que é de todo mundo, né? A promoção da paz, a construção do diálogo, o falar, né, de forma amável, essa comunicação cordial, é um esforço de nós todos. Mas para nós que somos da comunicação, que trabalha principalmente, né, na área do jornalismo, das mídias em geral, né, ver essa profissão como uma missão, e não só para ganhar dinheiro, né, ou para cumprir uma determinada meta, mas como eu posso, com a minha comunicação, ser promotora da paz, né? Como é que eu posso gerar, de forma amável, um diálogo que ajude o outro a superar também o seu coração que ainda está bélico, né? Como é que eu posso, através da minha comunicação, falar da verdade amorosamente? E aí ajudar com que os outros também construam uma comunicação amorosa, né? Que não deixem de dizer a sua palavra, mas que façam isso de forma amorosa. Então, esse é o desafio que nós temos, e que também nós, na Pascom, né, vamos pensar, refletir aí como é que nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nós podemos fazer isso, né? Ajudar as pessoas também a compreender essa necessidade dessa comunicação cordial, amorosa, amável, né? Que possa derrubar os muros e construir muitas pontes, porque estamos precisando muito, né, de vencer as oposições, de vencer as polarizações, para criar unidade, né? Para criar comunhão, para criar sinodalidade. Então a gente deixa de ser igreja, a gente deixa de ser assembleia, principalmente a gente deixa de ser cristão e cristã, né? Porque quem não promove uma outra forma de ver a vida, né, iluminada pelo Espírito ressuscitado, não pode ser chamado de seguidor ou seguidora de Jesus, né? Então a gente precisa refletir cada vez mais com as nossas comunidades como anda a nossa comunicação, hein? E aí, gente, o padre Tiago me pediu para falar rapidamente aqui, na luz ainda dessa reflexão da mensagem do Papa, o Dicastério para a Comunicação, que é o setor do Vaticano, né, da Cúria Romana, para pensar a comunicação, elaborou um documento chamado Rumo à Presença Plena, uma reflexão pastoral sobre a participação nas redes sociais. Lançou agora, dia 28, né, na solenidade de Pentecostes, e é bom lembrar também que essa relação de Pentecostes com a comunicação é muito importante, muito simbólica e muito mistagógica, né, porque no Pentecostes, narrado na Bíblia, os apóstolos deixam o fechamento da dor, do sofrimento, da perda de Jesus, recebem o Jesus ressuscitado, recebem o Espírito e saem para dar a boa nova, saem para anunciar essa boa nova e conseguem falar de forma com que todos entendam, né? Então, a referência com o Pentecostes da comunicação é extremamente importante. Então, esse documento vai ser... do que ele vai falar, né? Ele vai falar que, tanto na sociedade como na igreja, já foram dados grandes passos na era digital. Então, eles querem fazer uma reflexão agora de como nós nos encontramos nesse momento em questão da comunicação digital, né? Mas que ainda há questões que são urgentes que a gente tem que abordar como igreja, né? Primeiro, o modo como nós, enquanto indivíduos, mas também enquanto comunidade eclesial, devemos viver no mundo digital com amor ao próximo, né? E aí depois nós vamos ver, eles vão usar o texto bíblico do bom samaritano, né? Porque no começo da parábola, alguém pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Não é isso? E aí, a partir dessa pergunta, quem é o meu próximo, é que Jesus conta a parábola. Então, é através desse diálogo de Jesus que se propõe também a reflexão desse texto, né? E como é que nós estamos também presentes e atentos uns aos outros nessa nossa viagem comum ao longo do que eles chamam das rodovias digitais, né? Essas rodovias são esses caminhos construídos pelo mundo digital. O desafio para o documento é que a gente promova relacionamentos pacíficos. Vamos voltar lá na carta, na mensagem do Papa, né? Relacionamentos pacíficos, significativos e atenciosos também nas redes sociais.
Porque às vezes a gente, pessoalmente, é um doce de pessoa, né? Criatura amável, trata todo mundo bem. Chega lá nas redes sociais, na nossa página do Facebook, no WhatsApp, no Instagram, eu não sei o que acontece, a pessoa vira outra, né? Aí ela sai falando mal, ela xinga, ela fala até palavrão, que a pessoa nunca viu ela falar pessoalmente, lá atrás do teclado ela consegue, né, se expressar de uma forma que ela não é pessoalmente. Então, que negócio que é esse, né? Como é que eu posso ser uma pessoa fora das redes e outra pessoa nas redes digitais, né? Eu não devo ter nos dois espaços, né, ser promotora desse relacionamento pacífico, significativo e atencioso, né? Então, essa questão também que nos é colocada. Eles vão levantar algumas questões extremamente importantes para pensar esse documento, né? Primeiro, que tipo de humanidade se reflete na nossa presença nos ambientes digitais? Quer dizer, de que forma nós nos colocamos dentro das redes digitais como igreja, né? Aqui está falando principalmente da comunidade eclesial. Em que medida os nossos relacionamentos digitais são fruto de uma comunicação profunda e autêntica? E em que medida são meramente modelados por opiniões inquestionáveis e reações apaixonadas, né? A gente está lá para dialogar, para criar relação, ou a gente está lá para dizer que o certo é o que a gente pensa e não me interessa o resto, né? Enfim, qual é a nossa posição? Até que ponto a nossa fé encontra expressões digitais vivas e revigorantes? A gente está aquecendo o coração das pessoas com aquilo que a gente está publicando nas nossas redes sociais, né? E quem é o meu próximo nas redes sociais? Quem é o caído no meio do caminho que eu devo parar para curar, né? Então, são algumas perguntas aí que vão direcionar a reflexão. E o texto, então, é organizado, como eu falei, a partir da parábola do bom samaritano, em 4 tópicos. No primeiro, atenção às ciladas nas rodovias digitais, né? Então, aprender a ver a partir da ótica de quem caiu nas mãos dos ladrões, sair da consciência para um verdadeiro encontro, quer dizer, não é só entender que eu estou certo, né? Mas antes de querer dizer que eu estou certo, eu quero me encontrar com o outro, e aí aprender com aquele que teve compaixão, né? Do encontro à comunidade, quer dizer, eu vou encontrar com a pessoa, mas para trazê-la, para viver, formar com ela essa comunidade, né? Ao cuidar dele, lembrando aí da parábola, que abrange outros processos, o outro também, perdão, no processo de cura, e esse estilo distintivo do que é a igreja, que é viver o amor, né? Ame e viverás. Então, será que a nossa comunicação hoje consegue ser, né, desta forma? Ela consegue trabalhar esses sentidos? Ela consegue comunicar esse amor de Deus para as pessoas e ajudar as pessoas, então, a se curar, né, nesse mundo fragmentado, nesse mundo do cansaço, nesse mundo das oposições, né, das polarizações, nesse mundo da indiferença? A gente está conseguindo promover uma comunicação que mostre e que revele o amor de Deus? Então, são questões que o texto vai nos propor. Tá bom, gente? É uma leitura para a gente fazer depois, né? O Padre Tiago vai trabalhar melhor depois com vocês esses temas, tá bom? Então, era um pouquinho aí do que eu queria compartilhar com vocês da leitura que eu fiz. Muito obrigado, Suzana, pelas chaves de leitura a respeito da mensagem do 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais e também um pontapé inicial para o estudo, a reflexão do Dicastério para a Comunicação sobre a atenção plena, a nossa presença e consideração com o próximo nas mídias digitais. Nos minutos que seguem, nós deixamos a palavra aberta àqueles que querem fazer uma ressonância, uma pergunta, uma partilha a respeito da sua palavra. Sinta-se à vontade, você que está conosco. Temos aqui com a gente na sala virtual 21 pessoas. É uma alegria ter a sua presença, a sua participação. Junto conosco, temos membros da Pastoral da Comunicação, de paróquias, comunidades da nossa arquidiocese, e também os seminaristas da etapa propedêutico do nosso seminário arquidiocesano, Seminário Nossa Senhora Auxiliadora. Sejam bem-vindos, e aqueles que quiserem usar a palavra, levante a mão virtual aqui, e a gente vai chamando. Palavra concedida, Clodoaldo. Boa noite a todos, paz de Cristo, amor de Maria. Eu gostaria de agradecer a Suzana, belas palavras, excelente
palestra. E gostaria de dizer que eu conheci o autor da frase gentileza gera gentileza. O profeta Gentileza, eu conheci ele quando eu tinha 16, de 15 para 16 anos. E ele era um eremita andando pelas ruas do Rio de Janeiro. E no final aí, se quem quiser escutar a história, eu conto aí para vocês, senão eu vou me alongar muito. Citei errado a cidade, perdão, Clodoaldo. Ele é do Rio, não de São Paulo. Obrigado, Clodoaldo. Elias. Queria agradecer aí pelas palavras, viu, Suzana? Fantástico. Deu para entender bastante. Eu acho que esse momento que a gente vive de rede social, né, foi fantástico. Parabéns, parabéns pela explanação. Bem, é, eu senti, puxa, que legal. Tem gente que pensa bem, ensina o caminho correto das redes sociais, que é muito perigosa, a comunicação é perigosa. E é bom ver uma jornalista com esse pensamento, com esse intuito. Parabéns, parabéns pela explanação. Obrigado. Obrigado, Elias. Edilene. Falar com o coração. Falar com o coração foi o que a Suzana fez hoje para nós comunicadores. Com certeza nós estamos saindo dessa noite revigorados. A nossa missão reacendeu através da palavra amor, que hoje, eu acho que a palavra que nós mais ouvimos foi amor. E hoje, as redes sociais, o perigo dela está em levar aos caminhos errados, aos fake news, né? E a missão da PASCOM é estar ali, pregando a verdade, mostrando a verdade. E não tem como mostrar a verdade sem o amor. O amor e a PASCOM tá ali juntinho. Então, foi muito gratificante. Tenho certeza que para cada um aqui, essa noite, o Espírito Santo te conduziu para cada palavra que foi dita. Estamos revigorados, estamos energizados para continuar a nossa missão. A gente agradece de coração que venham mais encontros assim, né? Que você nos faça, venha alegrar mais as nossas noites com mais encontros assim, que foi muito rico de amor. E eu queria pedir, né, para cada pasconeira aqui hoje rezar uma Ave Maria em agradecimento a você essa noite que nos conduziu de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gratidão, Amém. Suzana. Obrigado, Edilene. Alexandre. Queria agradecer a tão bela palestra ministrada pela professora Suzana, viu? Mais uma vez, encantando com uma didática tão forte, tão profunda e, ao mesmo tempo, tão clara, tão objetiva, que nos prende em cada palavra que foi falado. E, principalmente, em nos mostrar como a Igreja, né, através do nosso grande pastor, o Papa Francisco, demonstra a preocupação no momento que a gente vive, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, né, dessa polarização tão forte que a gente está hoje testemunhando em todo o mundo, né? E a necessidade, hoje vivendo momentos de intensa comunicação e interatividade que a internet trouxe entre todos, e a importância de uma comunicação misericordiosa, esperançosa, né? Que hoje se deu voz a tantas
anônimos agressivos, os haters, né? Que qualquer colocação que o Papa faz, sempre vai ter uma pessoa com o objetivo de destruir essa imagem. Sabe-se o porquê ou o seu objetivo, né? Mas não somente o ataque ao padre, mas fundamentalmente o ataque aos nossos fundamentos da nossa igreja e principalmente ao cristianismo. Então, obrigado, Suzana, mais uma vez aí. Eu sempre me encanto com a Suzana por tanto domínio que ela tem e principalmente agradecer aí a todos também que estão participando aqui conosco, viu? Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Enquanto eu deixo também algumas palavras, eu quero convidar os seminaristas que estão presentes, sair do protocolo. O Pedro está aqui. Se puderem abrir a câmera, também deixar uma palavra, sintam-se à vontade. Quando eu li a mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais, me chamou a atenção, ficou no meu coração, um verbo que eu não uso muito, que é o verbo palpitar. O Papa fala na carta que devemos palpitar na batida do coração do outro. E isso ficou na minha cabeça. E não saiu até agora, né? E a carta me tem provocado uma ressonância muito positiva, de fazer chegar a carta a pessoas que não fazem parte da pastoral da comunicação, a sair da nossa bolha, porque é uma carta muito vivencial. Seria muito interessante que os padres, as pessoas que fazem parte das pastorais da nossa igreja, e até mesmo pessoas que não têm nada a ver com a igreja, pudessem ler esse texto tão aberto e tão dialógico, tão relacional que o Papa nos apresenta. Eu imprimi várias cópias da carta, porque são poucas páginas, e escolhi algumas pessoas que eu gostaria de presentear com esse texto, e tenho entregado para que a palavra do Papa possa chegar a mais pessoas. E entregando em papel, impresso, é um convite mais reforçado para que as pessoas leiam, né? Às vezes a gente manda o link em PDF pelo WhatsApp, enfim, fica lá, né? No meio de tantos algoritmos e tanta coisa que chega pelo WhatsApp e não dá tempo de ler, né? E eu também gosto de ler colocando as mãos, né? Ler com papel. Então, fica a dica, se você conseguir fazer chegar o texto do Dia Mundial das Comunicações Sociais a mais pessoas, é uma boa ideia. Pedro? Primeiramente, agradeço a Suzana pelo convite, né, nossa professora aqui no seminário, e foi uma palestra muito frutuosa, que vai nos ajudar muito na nossa vivência pastoral aqui no seminário e nas paróquias que nós trabalhamos. Infelizmente, não foram todos que puderam participar, eu consegui que o Padre Samuel abrisse mão, né, para mim estar aqui participando, né, porque os outros tiveram que fazer as atividades da casa. Mas, desde já, agradeço pelo convite, foi uma participação muito boa, e que nós sejamos essa PASCOM que esteja disposta a ouvir o verbo conhecer, né, a realidade da nossa vivência, da nossa arquidiocese. Desde já, meu agradecimento. Obrigado, Pedro. No chat, a Maristela, de Borda, acredito que seja, ela escreveu: é do coração que vão brotar as palavras certas, um agradável momento de formação e reflexão. Suzana Coutinho, muito obrigada. E obrigado, Maristela. No chat deixamos um link também para vocês entrarem no grupo de WhatsApp destes encontros de formação. Lá nós disponibilizamos os materiais, os links e facilitamos o acesso. A gente tem evitado divulgar o link de forma muito aberta para que não entre invasores na live e a gente tenha algum contratempo, como já aconteceu em alguns encontros, em algumas lives anteriores. Então a gente dá uma segurada um pouquinho, mas sendo alguém de igreja, da sua confiança, né, é sempre
muito bem-vindo aqui entre nós. E esta palestra da Suzana vai ser disponibilizada no YouTube da Arquidiocese, a gravação daqui a alguns dias, e vamos também disponibilizar a gravação para vocês no WhatsApp. Os dois textos que a professora Suzana fez referência, a cartinha do Dia Mundial das Comunicações Sociais, nós já tínhamos divulgado desde o nosso primeiro encontro, no mês de fevereiro, mas aqueles que não tiveram acesso, a gente disponibiliza de novo. E a cartinha que acabou de sair, estou falando no diminutivo, mas isso não é menosprezo, né? O estudo do Dicastério da Comunicação, da Presença Plena, que saiu agora, recentemente, há 2 dias, 3 dias, nós vamos divulgar também para vocês, aqueles que não tiveram acesso, podem ter, e no site do Vaticano também é possível baixar. Os nossos próximos encontros, nós vamos nos encontrar novamente de modo virtual no mês de junho, no dia 28 de junho, é uma quarta-feira, às 20h30, e vai estar conosco o professor Willy, de Itajubá. Ele vai falar conosco sobre o tema, deixa eu puxar aqui. Além dos likes, PASCOM e o poder das mídias sociais. E eu pedi a ele também que aprofundasse um pouco o estudo do Dicastério da Comunicação, já que o tema é muito próximo do que a gente já tinha combinado. A formação de julho, nós não vamos ter, então, quem segue o calendário da Arquidiocese, vamos deixar para uma quarta-feira seguinte, para não atrapalhar as férias de ninguém, e na primeira quarta-feira de agosto, no dia 2 de agosto, vai estar conosco o Elias Batista, que está com a gente aqui e deixou a sua palavra. Nós ainda estamos em diálogo para definir o tema, os detalhes, mas desde já nossa gratidão pela sua participação, Elias. E a gente se encontra em agosto também, mais uma quarta-feira, no dia 30, como já estava agendado previamente. Então, esses são os nossos próximos encontros e a gente vai compartilhando com vocês para que participem conosco. Muito obrigado a todos. A Edilene e o Alexandre fizeram os devidos agradecimentos à Suzana. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Padre Tiago, só lembrar que o Daniel me lembrou a palavra que faltou aqui na hora da fala, lacrou, né? Lacrou. Mais preocupados em lacrar do que em testemunhar. Obrigada, Daniel. A memória depois do convite ficou horrível, gente. Tranquilo. Um abraço carinhoso a todos, que este momento virtual possa fortalecer a caminhada de vocês na Pastoral da Comunicação, em nome da Arquidiocese, Alexandre, eu, tantas pessoas que nos ajudam, nosso muito obrigado. Sigamos com esperança, vivemos dias bonitos na Ascensão, no Pentecostes, e continuemos com alegria. Muito obrigado a todos e até breve.